de Números, está com a sua Bíblia aberta? Verso de número 31. Estes homens, porém os homens que com eles tinham subido, disseram assim: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Fisicamente, eles estavam certos. Eram homens gigantes, eram homens mais fortes. Mas, meus irmãos, nós não vivemos por aquilo que nós vimos. Nós devemos viver por fé. E se Deus diz que a terra era deles, por que colocar barreiras? Por que colocar limitações? Se aquilo que parece impossível para mim, para você, para Deus não há impossíveis. Aqueles homens perderam a fé no poder de Deus. E quantas vezes eu vejo da mesma forma, crentes agindo da mesma forma. Não vou conseguir, é muito difícil, não vai dar certo, meu casamento terminou, meu relacionamento não vai prosseguir. Ah, meus irmãos, eu creio em um Deus que responde oração, eu creio em um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, um Deus que tem poder de resgatar este filho dessas drogas, de transformar esse marido, de transformar essa esposa, de transformar a sua casa. Eles perderam a fé no poder de Deus. Muitas pessoas ficam paralisadas quando olham a força de seus inimigos. Outros ficam se lamentando pelas circunstâncias. O cristão que faz a diferença sabe que o poder para vencer não vem dele mesmo, mas sim de Deus. Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas poder. O poder não vem das nossas próprias forças, mas o nosso poder, a nossa força vem do Senhor. Tem um outro cântico que eu não vou pedir para cantar, o 471 do nosso cantor cristão, que diz assim: não é dos fortes a vitória, nem dos que correm melhor, mas dos fiéis e sinceros, como nos diz o Senhor. A vitória não é dos fortes, não é aqueles que correm melhor, mas é daqueles fiéis e sinceros que obedecem, que andam no caminho do Senhor. 1 João capítulo 4, verso 4 diz assim: filhinhos, sois de Deus, filhinhos, vós sois de Deus, e tendes vencido os falsos profetas. Por quê? Vamos juntos? Maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Ah, se você soubesse a força que está dentro de você. Ah, se você soubesse que age dentro de você um Espírito que te fortalece, um Deus que te dá força, um Deus que te faz caminhar. Mesmo diante das impossibilidades do homem, Deus é um Deus de possibilidades, é um Deus do impossível. Salmo 27, verso 1 diz: o Senhor é minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força da minha vida, de quem recearei? Quando os malvados investirem contra mim para comer as minhas carnes, eles, os meus adversários, os meus inimigos, tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, conservarei a minha confiança. Que em nome de Jesus, não perca a sua fé, meu irmão. Não perca a sua fé, minha irmã. Confie no Deus vivo, no poder de Deus. Deus muda histórias, Deus muda tragédias. Deus é especialista em mudar situações, em mudar vidas, em mudar famílias, em mudar situações que para os olhos do mundo já não tinha mais jeito. Talvez a sua amiga chegou e disse assim: ah, separa, esse casamento não tem mais jeito não. Mas aquilo que é impossível para o homem, para Deus não há
impossíveis. Aqueles homens também perderam, além de perderem a esperança na promessa de Deus, perderam a fé no poder de Deus e perderam a missão, a visão da missão de Deus. Perderam a visão da missão de Deus. Eles se esqueceram porque estavam ali. Igreja do Senhor Jesus, meus irmãos e irmãs, não podemos se esquecer porque que Deus nos colocou aqui neste lugar. Porque toda vez que nós se esquecemos da visão de Deus para nós começamos a correr para muito de lado, fazer um monte de coisas, ou melhor, ou deixamos até de fazer. Eles perderam a visão da missão de Deus. Eles não estavam ali por acaso. Deus tinha os levantado para conquistar aquela terra. E Deus te colocou aqui para quê, meu irmão e minha irmã? Efésios capítulo 2, verso 10. Paulo nos diz o seguinte. Vamos ler juntos? Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já tem uma boa obra para você andar nela. Você não precisa ficar criando nada novo, você precisa entender, você precisa buscar de Deus, entender a vontade de Deus para a sua vida. Deus tem uma boa missão, uma boa obra para você fazer aqui na terra, para você andar nela. Mas há tanta negligência. Por quê? Porque perderam a fé no poder de Deus, perderam a visão na missão de Deus. Que em nome de Jesus, que se você encontra-se como aqueles 10 espias, achando que está tudo difícil, achando que tudo é impossível, achando que nós não vamos vencer esse Covid, vencer esta peste, que em nome de Jesus, que você se lembre que existe um Deus que é maior que os seus problemas, que existe um Deus que tem todo o poder nos céus e na terra, e que esse Deus te separou e te comprou lá na cruz do Calvário, e derramou e pagou um alto preço pela sua vida, para você viver uma nova vida, uma vida de como uma luz do mundo e o sal da terra, uma vida de poder para transformar. O relato de Josué, se o relato daqueles 10 espias era um relato de medo, de gigantes, olha só o que Josué nos ensina, no capítulo 14 de Números. Números capítulo 14, verso de número 6, Josué diz assim: E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dentre os quais espiaram a terra, rasgaram as suas vestes, e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo, verso 7, a terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa, muitíssimo boa. A terra, pelo meio da qual passamos a espiar, é terra muitíssimo boa. Muitíssimo boa. Deus, quando nos salva, meus irmãos, não nos salva apenas para a eternidade, para o céu, mas Deus nos salva para vivermos uma nova vida aqui na terra. Deus, Josué está dizendo que a terra é boa, muitíssimo boa. E o que mais ele diz? Verso de número 8. Se o Senhor se agradar, vamos juntos? Se o Senhor se agradar de nós, então, e nos dará terra, vamos ler de novo? Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nesta terra e nos dará terra que mana leite e mel.
Quer viver o poder de transformação? Busque viver uma vida que agrade a Deus. Busque viver uma vida que agrade a Deus. Olha só o verso 9. Ele diz assim: tão somente não sejais rebeldes. Não seja rebelde contra o Senhor. E não temais o povo desta terra, porquanto como pão, os podemos devorar. Retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Quero perguntar uma coisa para você muito importante nesta noite. Quem é por você, meu irmão? Quem está andando contigo, meu irmão e minha irmã? Josué fala uma coisa preciosa. Se o Senhor lhe agradar, esta terra fará o Senhor nos dar. Então, somente não seja rebelde. Talvez você tenha andado em rebeldia nesses últimos tempos. A boa notícia é que este mesmo Deus, que faz a promessa, que nos fortalece, e que às vezes, por vontade, por permissão dEle, nós nos afastamos deste caminho, Ele também permite que nós voltamos e nos arrependemos dos nossos pecados. Talvez nesta noite, para você iniciar, viver esta vida de poder, de transformação, de transformar, para viver essa vida de poder, de transformar, você precisa se arrepender dos seus pecados, aquilo que você sabe que está desagradando a Deus. É noite de você tirar do seu coração, da sua mente, tirar da sua vida e jogar para fora, e viver uma vida que agrade a Deus. Deus, Ele é rico em perdoar. Lembra do salmo que nós lemos? Deus é misericordioso. Deus nos perdoa dos nossos pecados quando nós nos arrependemos. Deus te ama. Enquanto você estiver respirando, enquanto você tiver fôlego de vida, meus irmãos, não perca tempo. Volte-se para Deus. Volte-se para o Senhor. Permita que o sangue de Jesus lhe limpe dos seus pecados e você possa viver uma nova vida, uma vida de poder, de transformar. Não perca. Aqueles espias diferentes de Josué perderam a esperança em Deus. Faça que a sua esperança esteja em Deus, que a sua força seja a força que vem de Deus, e a sua missão seja a missão que Deus confiou a você, a missão de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Abaixe sua cabeça. Bondoso Deus e eterno Pai, o Senhor não nos tem dado um espírito de covardia, que nós não viemos ficar paralisados diante deste medo, diante das situações de morte que nos cercam, porque nós sabemos que podemos morrer com Covid ou sem Covid, possamos um dia, Senhor, um dia viremos a morrer, mas que nenhum de nós viemos morrer como um pecador, como longe da sua vontade, longe dos seus caminhos, mas que nós possamos a cada dia, Pai, viver uma vida que lhe agrade, viver não apenas para os nossos próprios interesses, como animais que saem pela manhã em busca do seu sustento, e que voltam para a sua casa para comer, para satisfazer as suas vontades fisiológicas, biológicas, mas que também nós possamos exercitar a nossa vida espiritual, e que nós possamos ter um relacionamento com Deus vivo, um Deus criador dos céus e da terra.
Que o Senhor seja prioridade na nossa vida, mais do que a comida do prato que comemos, mais do que o exercício físico para fortalecer os nossos músculos, mais do que os remédios que nós tomamos. Que o Senhor seja prioridade na nossa vida, o nosso alimento, o nosso sustento. Que a cada dia possamos estar cheios do Seu Santo Espírito e andar no Seu caminho, ó Pai. Ó Deus, se nós temos pessoas aqui neste lugar, nesta noite, ou nos ouvindo, que se encontram afastados, que de alguma forma se esqueceram da missão do Senhor, ou estão com a sua fé morta, que estão perderam a esperança no Senhor, que nesta noite seja uma noite de restauração, uma noite de avivamento, uma noite na qual esse meu irmão, essa minha irmã, possa abraçar a sua Bíblia, possa abraçar o Senhor e dizer: eu sei em quem eu creio, e eu sei que este Deus é poderoso para conduzir a minha vida, e que eu possa viver, e até morrer, para viver ou morrer, para glorificar esse Deus. Que a minha vida e minha morte possam ser honrosas para esse Deus, para o Deus que eu vivo e esse Deus que eu morro a cada dia. Deus, em nome de Jesus, nos dá, ó Deus, não viemos perder a fé, a esperança e o amor no Senhor. Restaura, Senhor, vidas nesta noite, transforme vidas nesta noite, que esse meu irmão, essa minha irmã possa voltar para a sua casa e possa ver a transformação que há no nome de Jesus. Que possam repreender Satanás, possa repreender esse espírito de morte, espírito de vaidade, de orgulho, possa haver transformação nesta casa, que esse vício, essas tentações possam deixar esse corpo mortal agora, no nome de Jesus. Transforme vidas, ó Pai, tire esses desejos pecaminosos, esse desejo da homossexualidade, desejo das drogas, esse desejo do adultério. Deus, em nome de Jesus, esteja quebrando, esteja limpando, esteja transformando, no nome de Jesus. E que possamos ver boas notícias, ó Pai, assim como nós estamos tendo tido das orações dos teus servos. Esteja com os nossos missionários, ali pregando a esperança, no Nordeste, no Norte, em outros países. E que, Senhor, nós possamos ver uma igreja crescendo, uma igreja viva, viva na fé, na esperança, na confiança, no nome de Jesus. E que o amor de Deus o Pai, a graça salvadora de Jesus Cristo e as doces consolações do seu Santo Espírito seja com esta igreja hoje e sempre. Amém. Que Deus os abençoe. Vão em paz. Vamos cantar uma canção? Lembrando que temos culto quarta-feira às 19h30 e no sábado também às 19h30, Instituto de Verão. Deus abençoe. Atentamente ouvir a Deus e os mandamentos seus obedecer, o Senhor meu Deus te exaltará sobre todas as nações. Onde eu passar, eu não correrei atrás de bênção, sei que elas vão me alcançar. Onde eu colocar a planta dos meus pés, sei que as suas bênçãos chegarão. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus.